Olá, esse é o Desabafo e eu quero te fazer uma pergunta. Você se importa com a opinião dos outros em relação a você? Tem muita gente que se importa. E é sobre isso que a gente vai falar. Marília e Laís estão aqui para fechar o nosso trio de conversa. E eu quero saber de vocês, meninas, vocês se importam com a opinião dos outros? Olha, eu me importo bastante, viu? Gente, eu me pego assim muito incomodada com o comentário das pessoas. Eu preciso vigiar muito meu coração quanto a isso. Eu preciso ser muito sincera quanto a esse assunto, assim. Valorizo muito o que as pessoas dizem sobre mim, sabe? E às vezes eu até me pego pensando demais, viajando. Por que será que falou isso? De onde será, tal? E não só me importo, mas como me pego também me justificando. Então esse é um gatilho que eu uso muito, assim. Ah, não, mas é porque eu fiz aquilo pra isso e não sei o quê. Então eu não sou o tipo de pessoa que fala, vai cuidar da sua vida. Até dá vontade de ser assim às vezes, né? Eu sou essa versão de Mas eu sou mais assim, então. Às vezes eu posso até fazer uma postura de que tá tudo garantido aqui, não é verdade o que você tá falando, mas no meu coração fica bem mexido, viu? É mesmo? Eu tenho pessoas chaves. Assim, algumas pessoas mexem profundamente comigo, mas na grande maioria esse assunto... Eu acho que isso é verdade. Algumas pesam mais. Pessoas que eu admiro, que eu respeito, né? Mas eu não sou desencanadona da vida. Eu acho que a Laís é a versão... como é que diz? Bonitinha, não que seja bonitinho fazer isso, mas a versão bonitinha, porque eu por dentro, eu tenho vontade de matar a pessoa, assim, quando fala alguma coisa. Ou se eu escuto de alguém falando que ouviu um comentário sobre mim, ou que enfim, eu fico assim, gente, não. Que absurdo. Que absurdo, por que a pessoa tá falando isso? Mas também não é muito da postura que a gente tem em relação às pessoas, porque, por exemplo, eu tô tentando puxar da memória aqui, quando foi a última vez que alguém palpitou na minha vida, eu não consigo lembrar. Porque talvez eu não dê abertura pra ninguém palpitar na minha vida. Né? Mas eu acho também que isso é uma questão de tendências. Tem pessoas que tendem mais a se preocupar demais com a opinião alheia. E tem outras que tendem menos. Tem os momentos de chateação e tal, mas tem outras pessoas que têm muita dificuldade com esse assunto, né? E por que essas pessoas agem dessa maneira? De se preocupar demais? Bom, eu acho que talvez é aquele sentimento gostoso que a gente quer de querer estar no controle, né? Eu quero mostrar que tá tudo certo. Tipo assim, o que você tá falando? Tá tudo certo. Por isso eu encontro justificativas para explicar o porquê que isso tá acontecendo, né? E por quê? E porque a gente ama a nossa reputação. Então, eu me incomodo tanto com o que os outros falam, com o comentário das pessoas, porque eu me amo pra caramba. Então, eu me preocupo muito, eu quero preservar minha reputação. Então, você tá falando sobre mim, né? Não pode ser assim e tal. E a questão as pessoas precisam deixar de falar sobre a gente? Eu já desencanei disso também. Não, as pessoas nunca vão deixar de falar sobre a gente. Eu acho que atualmente esse é o grande foco de uma pessoa que tem dificuldade com isso. Fazer as outras pessoas se calarem. Isso. Né? Como se isso rebatendo, fosse respondendo. A causa do problema. Mas daí não. É muito mais uma questão do eu, esse cão feroz que tem dentro da gente para proteger o eu, a nossa reputação, do que ser o outro o problema. Porque a gente nunca vai conseguir controlar as pessoas, né? Então é impossível a gente querer vencer essa briga de vou fazer com que as pessoas fiquem na delas e deixem de falar sobre a gente. Isso não vai acontecer jamais. Isso é combater com o inimigo errado. Mas uma luta a gente pode vencer, que é eu aprender a lidar com isso, né? E como? Tiago 1,19 fala, né? É um versículo muito precioso. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Porque a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Então, como que eu lido com isso? Eu vou conseguir impedir alguém que fique falando sobre mim? Não consigo, né? Mas eu preciso, então, aprender. Então, assim, eu percebo que em todos os comentários são maneiras que Deus usa, circunstâncias que Deus usa para expor o nosso coração. Então, dizer, olha, Laís, como você adora ter uma boa reputação, adora ser queridinha e adora estar no controle. A gente acaba acreditando que aquilo que os outros dizem nos define, né? A maneira com que eu me coloco me define. Mas é uma mentira que faz a gente andar em ciclo nessa questão de ser o chato que retruca o tempo inteiro, que não pode deixar nada passar, que se preocupa e é escravizado pela opinião das pessoas. Né? Então, esse versículo me ensina muito sobre isso. Deus usa as circunstâncias
para nos ensinar a sermos mais pacientes, a sermos mais humildes no ouvir. E tudo bem se as pessoas falarem algo sobre mim que eu ouço e falo, não é verdade, né? Agora, uma dificuldade que eu percebi muito na minha vida foi depois de vivenciar a maternidade, quer dizer, a partir da maternidade, né? Em que a gente começa a ouvir muito o que as pessoas dizem. Eu não consigo me lembrar tanto de comentários sobre a minha vida antes disso. Mas assim, nossa, mas faz do que assim. você tem que fazer com o neném? Faz assim, nossa, filha, age assim, não sei o quê. Porque Nossa, tá que errado absurdo. desse jeito que você tá fazendo. E como mãe, meu Deus, falando, meu filho, né? Então eu falava, não, mas eu quero assim, não sei o quê. Então eu falei, cara, eu vou ser mais sábia. Quem fica calado se passa por sábio, essa é a verdade bíblica. Então assim, fique caladinha. E mais, não só fique calada e fala, eu vou ficar ignorando. Não, mas fique calada e pense sobre isso. Hoje eu vejo também o quanto que eu me dei mal por não ter escutado vários conselhos. Então assim, Deus nos ensina a ouvir. Você não gostou daquilo que você ouviu? Fica calada e pense sobre aquilo. Né? Pense sobre aquilo. Especialmente se vier de mulheres mais velhas que você. Tenho descoberto também a importância e o valor de conselhos, né? Aí a gente não gosta, porque a gente gosta de viver da nossa própria maneira, né? Sim. E você falando aí, eu lembrei de uma frase, né, do David Merck, quando ele fala que aquele que não quer crescer, não escuta. Então, saber ouvir ou não vai mostrar se você está disposto a crescer, porque a opinião de uma outra pessoa, por mais que esteja errada ou certa, a nossa resposta para ela vai definir se a gente está disposto a crescer ou não. Se a gente está disposto a crescer, a gente vai filtrar, talvez a gente vai excluir uma coisa, não, ela não está falando uma realidade, ou não, vou pensar sobre isso. Então, é um termômetro, a opinião dos outros é um termômetro para nós mesmos, para ver se nós estamos dispostos a crescer, a amadurecer. Porque a gente não é capaz de enxergar tudo também sobre a nossa vida, né? Deus nos deu uma família, né? O corpo de Cristo. Então, nós fomos criados para viver em comunidade. Então, Deus quer sim usar outras pessoas na nossa vida. Mas a gente quer caminhar sozinho, né? Esconder, ocultar coisas, não compartilhar. Então, é claro que existem pessoas muito sem noção, né, gente? Não tá de bater, sim, né? Uns comentários falam, pelo amor de Deus, olha a coisa que você fala, né? Porque você tem que saber com quem você anda, né? Exato. Então, você aqui, tem que saber com fala, quem você compartilha seus segredos. Você até disse, né? Poxa, mas eu não fico falando pra todo mundo. Então, às vezes você tá recebendo comentário demais, porque às vezes você tá abrindo a boca demais. Então, toma cuidado com quem você anda, né? Mas mesmo assim... Toma cuidado com o que você expõe. Com o que você fala. Porque hoje em dia também, cada passo que a pessoa dá, ela tá fazendo stories, stories, ela tá publicando na rede social, a vida o tempo ela tá inteiro, uma né? pessoa que faz... E isso dá direito para que as pessoas se sintam no... Perfeito. Então eu vou palpitar. Já que você fez e você publicou, é porque é pra todo mundo saber. Então, se eu chego num ponto de falar, eu não aguento o comentário dos outros, peraí, eu preciso olhar pra mim, né? Como eu tenho vivido a minha vida. Sim. De que maneira eu tenho me exposto, né? Verdade, faz muito sentido isso. E qual que é uma mentira, assim, diante disso tudo que a gente conversou? O que a gente pode enxergar como mentira na opinião dos outros e... Eu acredito que seja aquela grande frase, né? As pessoas não podem opinar sobre a minha vida, assim. Não tô dizendo que isso é uma verdade, que isso dá direito das pessoas ficarem falando sobre a nossa vida, mas nós precisamos entender que esse não é a resolução do problema. As pessoas deixarem de falar sobre mim não vai resolver o problema, porque isso é uma briga impossível de ser comprada, porque as pessoas vão falar dentro e fora de casa, dentro e fora do trabalho, enfim, as pessoas vão fazer comentários sobre as nossas vidas, né? Então, essa mentira de as pessoas não podem falar sobre mim é nesse sentido, de que não estou dando direito, né, ou não direito, mas talvez... a razão das pessoas ficarem falando sobre a nossa vida, mas é da gente entender que esse problema não vai passar e não é por aí que a gente vai resolver. E que, sendo uma verdade, a gente pode tirar do que as pessoas falam coisas muito positivas. Então, é verdade que é importante a gente ouvir as pessoas, porque aqueles que te querem, lembrando mais uma vez e reforçando isso, saiba com quem você anda. Né? E saiba de quem você ouve conselhos, porque eu acho que isso faz muita diferença também. Mas sim, é preciso aprender a ouvir, porque muitas vezes aqueles que te amam vão te ensinar e vão te ajudar a crescer. Sim, com certeza. Então, como uma ação, eu acho que a gente tem que ouvir, refletir e respeitar, sem se irar.
Com certeza. Acho que esse é o segredo, né? Da sabedoria humana. Eu acho que nesse assunto a gente fica tão irritado quando alguém faz um comentário, mas essa pessoa não foi bondosa comigo, ou não me amou do jeito com que ela falou e tal. Mas muitas vezes as nossas respostas também não tem amor, não tem bondade, então a gente pede por uma coisa, mas a gente não pratica. Então, nessa prática aí do ouvir e refletir e respeitar, o respeito entra responder com bondade, responder com amor. Concordou ou não concordou? Bondade, amor tem que filtrar. O que eu tenho aprendido a nossa muito reação. também faça esforço para olhar com bons olhos ao que você ouve, mesmo que aquilo doa em você, e cuidado para não julgar a intenção do outro. Meu marido fala muito isso comigo. Não julgue a intenção do outro, porque às vezes a pessoa fala algo assim, né? Terrível. Não, então, é algo assim que seja terrível, mas verdadeiro. Eu falo, e a minha intenção é sempre o quê? Falou isso aqui porque queria dizer isso, mas não, haja com bondade, né? E, poxa, Jesus nos ensina sobre isso também, agir com bondade e a procurar o melhor no outro. Isso é tão contracultural, né? Agir com bondade e procurar o melhor no outro, assim. Então é isso. Haja com bondade e procure o melhor no outro. E assim, com certeza, a gente vai ter um crescimento e vai poder aproveitar os conselhos daquelas pessoas que a gente ama e que são importantes pra gente. Acho que esse é o princípio para ser feliz aí e não se preocupar com o que os outros dizem. E se preocupe sim com o que Deus pensa de você. Eu acho que esse é o centro de tudo. Se Deus estiver se agradando das suas atitudes, do seu falar, do seu caminhar, todo o resto vai ficar muito mais fácil, porque se as pessoas derem uma opinião alheia que não te acrescenta, não vai te magoar, porque você sabe quem você é em Deus e para Deus. Então fique ligado no Desabafa, nas nossas redes sociais, e você sabe que o Desabafa é feito para você. Então, por favor, participe, interaja, a gente precisa muito de você para fazer o programa acontecer. Obrigada mais uma vez, até a próxima. Tchau!